E para você que anda em busca de culto de revelação, escuta essa. Quando eu iniciei a caminhada com Cristo, eu tinha 2 amigas na fé. Mas teve um dia que uma dessas irmãs, ela chegou para mim e para outra amiga da gente e disse assim: gente, eu tô sabendo que tem um culto em tal lugar que o pastor revela tudo. E eu era naquela época como muitas pessoas são hoje. Se alguém chega dizendo que tem alguém revelando tudo da tua vida, ficamos curiosos e vamos para o lugar. Combinamos o dia, o horário e lá fomos nós para essa igreja onde teria o culto de revelação. Eu lembro que a igreja era bem pequena. Na porta da igreja tinham 2 pessoas vestidas de branco. Um homem vestido de branco posicionado do lado direito e um outro homem vestido de branco posicionado no lado esquerdo. Aí nós chegamos, olhamos para aqueles homens e eles disseram: a paz do Senhor, minhas irmãs, podem entrar, sejam bem-vindas. Então eu entrei, fiquei sentada esperando o culto começar. E o culto começou, gente. O culto iniciou ao som de um atabaque. Então a amiga que tinha me convidado para estar presente no culto olhou para mim e disse assim: olha, minha irmã, já vai começar, viu? É uma bênção. Primeiro eles começam a tocar o atabaque. Aí eu olhei para ela, balancei a cabeça e fiquei ali aguardando o culto começar. E ali ficou mais ou menos uns 20 minutos no atabaque. Então, à medida que aquele batuque ficava mais intenso, as pessoas iam levantando e começavam a rodar. E eu lembro que nesse culto tinham mais ou menos umas 3 mulheres que ficavam encarregadas de ficar com um pano branco na mão. Caso a pessoa caísse no chão, elas cobriam aquela pessoa com um pano branco. E eu fiquei ali, observando. Então teve um momento que essa minha amiga, ela se levantou, porque segundo ela estava cheia do poder de Deus. Aí ela começou a falar em línguas, começou a rodar, começou a pular. E eu fiquei ali, observando. Eu lembro que as pessoas estavam suando bastante. Algumas abriam a boca fazendo menção de que estavam recebendo água, bebendo água. Outras levantavam as mãos e ficavam, fazendo movimentos com os braços. Outros chegavam na frente da pessoa e começava, a fazer movimentos no corpo da pessoa. Então, de repente, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Aquela agitação e aquela confusão estava me deixando baratinada. Eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo naquele lugar. Então, eu cheguei para a irmã que tinha me convidado e disse para ela: minha irmã, não vai ter o momento da palavra de Deus, da leitura da Bíblia? Ela disse: não, minha irmã, agora vai vir a parte da revelação. Então, eu olhei para ela e disse assim: olha, obrigada pelo convite, mas eu estou indo embora. Ela até insistiu para que eu ficasse, porque segundo ela, Deus iria revelar muitas coisas sobre a minha vida. Mas eu olhei para ela e disse: não, minha irmã, eu tenho que ir embora. Então eu saí daquela igreja e nunca mais eu pisei naquele lugar. Então essa irmã que tinha convidado a gente para ir visitar essa igreja de mistério, a igreja de revelação, ela deixou de congregar onde a gente estava congregando. Pois, segundo ela, ela tinha um chamado naquela igreja de mistério. E nós respeitamos. Mas os anos se passaram. E eu encontrei essa irmã na rua. Então eu disse para ela: oi, minha irmã, tudo bom? Como é que você está? Ainda está congregando naquela igreja de mistério? Aí ela olhou para mim e disse assim: eu não estou mais congregando naquela igreja. Aliás, eu não estou congregando mais em igreja nenhuma, porque agora eu faço parte da religião de matriz africana. Eu não questionei nada, não falei nada, porque cada um é livre para fazer as suas escolhas. Abençoei ela e segui meu caminho. Você sabia que isso está acontecendo muito nos dias de hoje? Muitas pessoas estão migrando para outra religião. Isso porque tem muita semelhança nos cultos de mistério, nos cultos de fogo. A dança, o ritmo, o rodopiar é muito semelhante a outras religiões. E é devido a isso que muita gente está migrando para outras religiões. Afinal de contas, não há diferença se em uma igreja evangélica, onde o culto é de mistério, o culto é de revelação, o culto do fogo, as pessoas rodopiam, caem no chão, fazem movimentos com os braços. Quando elas recebem um convite para visitar uma outra religião, elas percebem que a mesma coisa acontece também neste lugar. Então, elas acabam saindo. E você sabia que a Bíblia descreve um culto assim? Um culto de mistério, um culto que foi puro fogo. Isso está descrito lá em 1 Reis, no capítulo 18, quando Elias ele desafiou todos os profetas de Baal. Isso porque a palavra vai dizer o seguinte, que Elias ele chamou todo o povo de Israel. Então Elias disse assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Porque o povo, gente, em um momento estava em uma igreja evangélica, ouvindo a palavra de Deus, fazendo leitura da Bíblia, e outra hora estava em uma igreja onde aconteciam mistérios, onde o culto é puro fogo, onde o pastor revela tudo. Então, o mesmo que acontece nos nossos dias, estava acontecendo na época ali de Elias. Vocês têm que escolher. Se é o Senhor que é Deus, segue-o. Ou se é Baal, segue-o. Mas o que não pode, gente, é ficar pulando a cerca.
indo para lá e para cá. Então, depois de falar isso, Elias, ele convocou todos os profetas de Baal e disse que eles fizessem ali o altar dele, ou seja, fizessem o culto deles. E o Deus que respondesse, esse verdadeiramente era Deus. Então, os profetas de Baal foram e prepararam o altar. Depois de preparar o altar, eles iniciaram o seu culto ao Deus Baal. Agora observe como era o culto dos profetas de Baal. Aqueles homens fizeram bastante barulho, eles gritaram bastante. Eles fizeram bastante movimento durante aquele culto, pedindo para que Baal respondesse. Mas Baal não respondeu. Então já tinha passado de meio-dia, aí Elias disse assim: olha, gente, faz mais barulho aí, esse culto aí de mistério, esse culto de fogo, esse culto com tanto atabaque, com tanta batida, não está chamando a atenção do Deus de vocês, não. Talvez o seu Deus esteja dormindo. Então aqueles profetas continuaram ali, fazendo todo o movimento durante o culto. Mas o Deus que eles estavam invocando não respondeu. E nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, está acontecendo muito isso. Muitas pessoas estão sendo levadas a ir para um culto de revelação. Porque elas têm essa necessidade de que Deus revele tudo sobre a sua vida, o passado, o presente e o futuro também. As pessoas não estão querendo conhecer a Deus, o Deus Criador. Não querem conhecer a Jesus Cristo. Elas querem saber o que é que Deus vai fazer na vida delas. O que é que Deus tem de promessa para mim? Ah, eu quero receber poder. Eu quero falar em línguas, rodar no mistério. Vivemos em uma geração onde existe uma igreja que está buscando muitos dons. E por conta disso, gente, muita gente está sendo enganada. Porque nem toda manifestação espiritual vem do céu. A Bíblia declara que até o diabo ele se transforma em anjo de luz. Então devemos ficar atentos, porque nós estamos vivendo um tempo de muito engano. E o engano, gente, é característica de um reinado que se aproxima. Porque o abominável da desolação, ele está vindo aí. E a principal característica do anti-Messias é ser enganador. Então desperta tu que dorme, porque o céu é real e ele é logo ali. Deus abençoe.